Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz morre baleado no quintal da residência em Paulista. 2 rapazes assassinados a tiros no bairro de Cavaleiro. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 19 de outubro de 2021. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. De ontem para hoje, nas últimas 24 horas, foram registrados 10 assassinatos no estado. 7 crimes ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.548 homicídios, sendo 1.355 no interior e 1.193 no Grande Recife. Nadielson Manuel dos Santos, trabalhador rural com 42 anos de idade. Ele foi assassinado com tiro de espingarda 12 quando dormia na rua Coronel Antônio Marinho, em Belo Jardim. O suspeito do crime, o companheiro dele de trabalho, Antônio Severino da Silva, de 48 anos de idade, que foi preso logo em seguida, preso em flagrante por militares da PM. José Augusto Batista Vieira da Silva, de 28 anos, e a mulher Beatriz da Silva, de 24 anos. Os dois trafegavam numa motocicleta quando foram emboscados e baleados no sítio Aroeira, no bairro do Jangue, em São João, no interior do estado, por elementos desconhecidos. O casal caiu da motocicleta e em seguida recebeu mais disparos, os tiros de misericórdia. E segundo informações, os dois estavam com 2 crianças, uma de 4 anos, outra de 2 anos e meio, e não foram atingidas, foram poupadas pelos criminosos. De acordo com informações, José Augusto Batista Vieira da Silva, ele estaria envolvido com tráfico de drogas e teria trocado de fornecedor, e que já havia sofrido o atentado, recebia várias ameaças. O corpo dele, José Augusto, e da Beatriz da Silva foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O crediarista Luiz Alberto Daniel Rufino, de 30 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca peixe. Ele estava dormindo na rede, na rua José Pereira da Silva, no conjunto Asa Branca, em Araripina, quando de repente suspeitos, 3 elementos, um deles um tal de Denilson, colega de trabalho dele, cometeram crime. O corpo de Luiz Alberto Daniel Rufino foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Hamilton de Medeiros, 52 anos de idade, este trafegava de motocicleta, foi emboscado e morto a bala na PE 360 em Canaíba, no interior do estado. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Jadson Rafael de Oliveira Marques, com 26 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na saída de um clube no bairro Cajazeira, em Serol. Crime praticado por elementos desconhecidos que estavam em um carro não identificado. Alberto José da Silva, de 33 anos de idade, residente na Vila Operária, em Sirinhaém, foi assassinado com disparos de arma de fogo no terraço da residência dele. Crime praticado por um tal de Del, que momentos antes havia discutido com a vítima durante um barulho numa bebedeira. O corpo de Alberto José da Silva foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. O Wellington Leite Campos, de 24 anos de idade, este morreu ao cair de uma motocicleta na BR-232 em Sertânia, no sertão do estado. Um amigo dele que estava na garupa, Jailson Severo, ficou ferido e foi levado para o Hospital Regional do Agreste, lá em Caruaru. O corpo de Wellington Leite Campos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá em Caruaru. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Um idoso morreu afogado em um açude no Engenho Paiaia, que fica em Ribeirão, na Mata Sul do estado. Cícero Celestino da Silva tinha 60 anos de idade. Ele entrou na água para se livrar de um ataque de abelhas e acabou morrendo afogado. O corpo dele foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. 4 marginais em uma caminhoneta tentaram assaltar um carro forte da Preserve na BR-316 em Araripina, no sertão do estado. Os criminosos efetuaram tiros contra o veículo de transporte de valores, mas fugiram sem levar nada. Ninguém ficou ferido.
Eleusina Alves da Silva, uma idosa de 68 anos de idade, morreu aqui no Recife, no Hospital da Restauração, onde estava internada, vítima de um acidente que aconteceu no último sábado na BR-104 em Panelas. Acidente em colisão frontal envolvendo um Fiat Strada e uma caminhonete. No momento do acidente, o marido dela morreu na hora, Hinaldo Vilar de Araújo. O casal, inclusive, era pai do padre Wellington Vilar, da Diocese de Garanhuns. Clécio Nunes da Silva, um homem com 42 anos de idade, foi baleado na residência dele na Vila Claudete, na cidade de Igarapu, no Cabo de Santo Agostinho, por elementos desconhecidos. Atingido na perna e na nuca, Clécio Nunes da Silva foi socorrido no hospital Dom Helder Câmara, lá mesmo no Cabo de Santo Agostinho. Matias de Oliveira da Silva Portela, jovem com 23 anos de idade, foi alvejado por um tiro acidental no presídio Marcelo Francisco de Araújo, no complexo prisional do Curado. Os suspeitos: Emerson da Silva Ferreira, de 30 anos, e Estênio Mateus Barbosa dos Santos, 30 anos, que foram conduzidos ao DHPP. A vítima foi socorrida na emergência do HR. O cabeleireiro Jonas Gerson da Silva, ele, após fechar o estabelecimento dele, o salão, foi baleado, sofreu um atentado na Avenida Coronel João Bezerra, em Camucim, São Félix. Atentado praticado por um tal de Chiquinho do Galo, que fugiu em uma motocicleta preta. Fugiu com outro elemento não identificado. A vítima foi levada para o hospital local e depois removida para o Regional do Agreste, em Caruaru. O trabalhador rural Manuel Ferreira da Silva, de 75 anos de idade, residente do sítio Fé em Deus, em Manjope, Igaraçu, foi baleado por elementos desconhecidos e socorridos na emergência do Hospital Miguel Arraes, em Paulista. Amanda Cassiano Lima da Silva, de 33 anos, residente na Rua da Ternura, no bairro do Jardim Paulista, em Paulista. Ela sofreu um atentado à bala na Rua 132, lá em Jardim Paulista. Atentado praticado por uma tal de Elaine, que depois fugiu com o companheiro, um tal de Alexandro. A bala não atingiu a Amanda e a queixa foi registrada na polícia. 2 rapazes assassinados à bala no bairro de Cavaleiro. Rapaz morre baleado no quintal da residência, em Paulista. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Agradecendo a rapaziada ligada o tempo todo aqui com a gente na Jornal, Nuno de Ponta de Pedras e Ana Lalita em Carne de Vaca. Os trabalhadores, ambulantes, motoristas, comerciantes, todos, enfim, lá na SEAS, inclusive o presidente Gustavo Melo, os diretores Pedro Veras, Rafael Suassuna e Paulo de Tasso, e também o segurança Eziel. Seu João Jorge Jadson nos produz igual, estão lá em Igaraçu. O publicitário Fábio Gondim, a esposa Vera Borba em Casa Amarela, Cleonice e os funcionários do restaurante Pajaraca, no sítio dos Pintos, em Dois Irmãos. O professor Itanató Pracia, Edevaldo Marchalenta e todos funcionários da Funerária Morada da Luz, inclusive Marcílio Alves, lá na Rua Marqueiro Pombal, em Santo Amaro. Na Mangueira, o motorista Fred e os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira. Passarinho Texista, no bairro de Afogados, o comissário Madruga e os filhos da empresa Redentor Segurança Patrimonial e Escolta Armada, no Jangue, em Paulista, todos sintonizados aqui com a gente. Rita de Cássia da Silva Ferreira, de 26 anos de idade, residente na Rua 10 de Janeiro, no bairro de Água Fria, foi agredida a facadas pelo companheiro dela, Luiz Felipe Dutra da Silva, que não aceita a separação. Ela disse que não queria mais ele. Agora há pouco, ele, revoltado, sem aceitar o fim do relacionamento, tentou matá-la, meteu a faca nela e fugiu. Rita de Cássia da Silva Ferreira foi socorrida na Policlínica Mauri Coutinho, na Campina do Barreto, onde foi em seguida removida para o HR. O Elton Lins dos Santos Júnior, com 36 anos de idade, motorista de táxi, residente na Rua do Canavial, em Dois Unidos, foi agredido na Avenida Dantas Barreto, bairro Santo Antônio, centro do Recife, por um tal de Boca e um outro elemento cujo nome não foi informado. A vítima foi socorrida na Policlínica Gamenon Magalhães, no bairro de Afogados. Nas últimas 24 horas, 13 pessoas deram entrada no Hospital da Restauração, vítimas de tombos e quedas. 2 delas morreram: Valdomiro da Silva Martins, que tinha 53 anos de idade, e Rafael Costa de Oliveira, 23 anos. Este morava no sítio Malhadas da Jurema, em Cortês. Este Rafael, ele caiu de um cavalo. Os corpos de Valdomiro e Rafael
estão sendo removidos para o Instituto de Medicina Legal por Jamerson, funcionário do necrotério do HR, genro de Eduardo Concha de Cosme Damião. 3 carretas são detidas por excesso de peso em Jaboatão dos Guararapes. Policiais rodoviários federais estavam realizando uma fiscalização na BR-232 quando flagraram os veículos que estavam carregados de milho e soja. Somados, os veículos tinham 77 toneladas de carga acima do permitido. Os motoristas foram autuados e multados em cerca de R$30 mil pela irregularidade. A PRF alerta que excesso de carga pode ocasionar acidentes e também danificar o asfalto das rodovias. Homem baleado ao pegar copo d'água para suspeito em Belo Jardim, no Agreste do Estado. Cícero Silvano Monteiro, de 31 anos, foi baleado pelas costas por um homem que tinha pedido um copo d'água para ele. A mãe da vítima estava próxima e ainda tentou correr atrás do suspeito, que conseguiu fugir. A polícia já está investigando o caso. Um homem morreu eletrocutado em Brejo da Madre de Deus, no Agreste do Estado. Marcílio José da Silva, de 41 anos, estava descarregando um caminhão caçamba com entulhos. A caçamba tocou nos fios de alta tensão da rede elétrica e Marcílio levou um choque. Ele morreu na hora por causa da descarga elétrica. Márcio da Costa Oliveira, um homem com 44 anos de idade, conhecido pelo apelido de Zanoio. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo na casa de um amigo dele, na Travessa Santa Quitéria, no bairro Antônio Marima, em São José do Egito. O suspeito do crime, Tiririca, Thales Gabriel Barbosa de Souza, de 24 anos, e também Leandro Araújo da Silva, de 26 anos de idade, o conhecido vulgo Aleijado, que foram presos logo em seguida pela Polícia Militar. Presos em flagrante. Com os dois foram encontrados drogas com esses elementos, Tiririca e Aleijado. A vítima foi socorrida no hospital em Afogados da Engazeira. Luiz Carlos da Silva Bispo, residente no centro em Carpina. Ele foi agredido a golpes de faca peixeira pela mulher Josiane Vicência da Silva, de 31 anos de idade, que foi presa em flagrante, e a vítima socorrida no hospital local. Agradecendo mais gente sintonizada no jornal. Manuel Biratá, da Mortuária Caminho da Paz, fica em frente ao Hospital Getúlio Vargas. Melk, da Oficina Mecanauto, no bairro do Janga. No Buriti estão Pedro, irmão de Paulo Moinho, Walter Rona e Alfredo, ex-diretor do Bandeirantes de Casa Amarela. O cabo PM Jurandir, da Contra-Resposta do 19º Batalhão, está ligado com a gente. Ele parabenizando o médico ortopedista e professor Francisco Limeira, que trabalha no Hospital Otávio de Freitas, no Sancho. Na Praia do Pino estão ligados com a gente Jorge Cabresto, a esposa Jane e os filhos George e Eleco. Regis do Largo Dom Luiz, que inclusive feliz porque nasceu 2 netinhas dele, Riane e Riana. Júlio do SAMU, é o Águia de Água Fria, também está sintonizado com a gente. Nétiro Bar, na Rua do Brum, ao lado do Sindicato dos Estivadores. E o Mar, da Cantina do Cemitério de Paulista, ligado com a gente. E Valdo Miúdo, no Pátio da Feira, em Paulista, todos ligados aqui na Jornal. Guilherme César Abreu de Oliveira, jovem com 21 anos de idade, foi agredido a facadas pela companheira dele, de nome não informado, e foi socorrido na emergência do HR. Helenilson Silva de Moura, residente na primeira travessa da Rua 7, em Jussaral, no Cabo de Santo Agostinho. Ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração, bastante machucado, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. José Antônio dos Santos, de 37 anos, residente na Rua Desembargador Heráclito Cavalcante, no bairro da Mangabeira, em Casa Amarela, na zona norte do Recife. Ele foi socorrido no HR com hematomas por todo o corpo, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. Estão sintonizados com a gente na Jornal, pessoal no HR, trabalhando e ligado aqui. Os recepcionistas Eider de Ouro Preto, Cristina, Sandra, Leila, Kalina, Maria José, Jéssica e Iris, filha de Dona Zefinha, de Nova Descoberta, perto da Barraca de Santina, Barraca de Santa Cruz. Os maqueiros de plantão, Ronaldo, Manuel, Henrique, Dimas, Wellington, Antônio e Ferreira do Janga. Os vigilantes, Josias, Márcio, Isaías do Alto Zé Bonifácio, Edvanilson, da Barreira de Olinda, Fredson do Alto Santa Terezinha e Jesaías de Abreu e Lima, todos ligados com a gente aqui na Jornal e trabalhando lá. E agradecendo os operadores aqui da rádio, Erivelton Chaveirinho, Edilson Lima, Big Alves, Aldo Leite, Emílio Bezerra, Guga, Sandro Garrido, Carlos Santos, Morando Janga, Guto César, do Pedro da Casa Amarela, e Avanildo Cerqueira, que está aqui comandando o Primo Bandeira 2, e daqui a pouquinho vai emendar com a primeira página, a Supermanhã,
com Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Agora os aniversariantes de hoje, terça-feira, o jornalista e radialista Evaldo Ferreira está aniversariando hoje. Sabrina Ellen, completando 13 anos, mora em Caixa d'Água, Olinda. Ela é filha de Alexandre, eletricista do HR, e é neta de Dona Zefinha, lá de Caixa d'Água. Seu Manuel da Barraca de Lanches, no trecho da Arena Clécio, na Orla do Janga, está aniversariando. O amigo dele é Nado da Pipoca, que foi já convidado para almoçar na casa do Manuel. Comida será organizada e servida pela esposa do Manuel, José Manuel Santos. Este faz parte do grupo dos ex-alunos da Escola Clotilde de Oliveira. Foi antes de ontem aniversário dele e a turma está ainda comemorando. Aniversariante da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes. A pensionista Nelma Lourenço Brazão. Irapuã Bezerra está no Jardim Atlântico, ele, o filho dele, Igor da Arca de Noé, e também o comissário Sodré, o Barra Pesada, lotado na delegacia de Casa Amarela. Luciano Alves da Silva, de 53 anos de idade, residente na rua Frederico Ozanano, Vasco da Gama. Ele ficou machucado, vítima de uma colisão entre duas motos. O acidente aconteceu no Alto 13 de Maio e a vítima foi socorrida na emergência do HR. Ângela Maria da Silva Santana, 41 anos, residente na Avenida General Manuel Rabelo, no Socorro, Jaboatão dos Guararapes. Foi atropelada por uma motocicleta de placa não fornecida e ficou machucada, sendo socorrida na emergência do HR. Maria Helena Rodrigues Pereira, 41 anos, residente na rua Nossa Senhora de Lourdes, na Coab, no Cabo, sofreu um acidente de motocicleta. Ela estaria na garupa da moto, ficou machucada e foi socorrida na emergência do HR. Marcelo José da Silva, de 23 anos de idade, residente na rua Silvestre Agostinho Salles, no Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes. Ele pedalava a bicicleta e foi atropelado por uma moto. O acidente aconteceu pertinho do aeroporto e ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Gilberto Gomes Nunes, de 31 anos, residente na rua Áureo Xavier, no bairro do Cordeiro. Ele sofreu um acidente, ele estava com uma carroça e foi atropelado por um carro não identificado. O acidente aconteceu na Avenida Caxangá e ele foi socorrido no HR. Midian Nascimento Corrêa, 34 anos, residente na rua do Garimpo, na linha do Tiro. Foi atropelada por um carro não identificado e socorrida no HR. Paulo de Souza Filho, jovem, 18 anos, residente na rua Nazarena e Socorro, Jaboatão dos Guararapes. Ele trafegava de motocicleta, foi atropelado por um veículo não identificado e ficou machucado, sendo socorrido no HR. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Rapaz morre baleado no quintal da residência em Paulista. Everaldo Bezerra dos Santos, com 31 anos de idade, residente na comunidade Catolé, zona rural de Paulista. Ele estava no quintal da residência dele quando de repente surgiram dois elementos desconhecidos que o assassinaram com tiros de revólver 38 e espingarda 12, crime de autoria e motivos não informados. O corpo de Everaldo Bezerra dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Dois rapazes assassinados a bala no bairro de Cavaleiro. Robert Gomes da Paixão, de 25 anos de idade, foi assassinado com tiros a queima-roupa na cabeça pertinho da residência dele, na segunda travessa da rua Siqueira Leite, no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes. A única informação que o crime foi praticado por um só elemento desconhecido. A outra vítima de Cavaleiro foi o ex-presidiário Paulo Silva de Souza, de 39 anos. Ele morava na rua Rosendo Adriano, lá em Cavaleiro, e foi assassinado a bala na rua Joaquim Tenório, em frente à Escola Municipal Gildo Veríssimo, lá em Cavaleiro, por um elemento desconhecido. Paulo Silva estava com a filha de 8 anos, tinha ido comprar pão e a filha foi obrigada a deitar no chão com o rosto para baixo para não ver a execução do pai. De acordo com informações, Paulo Silva de Souza seria um ex-presidiário por roubo e já havia sofrido 2 atentados. Os corpos dele e de Robert Gomes da Paixão foram encaminhados ao IML depois dos levantamentos procedidos por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.